E aí, tudo certo com você? Aqui é o André Franco, Head do MB Research, e hoje eu vim falar para você quais as semelhanças e diferenças desse atual bear market cripto com os bear markets anteriores. Bem, é natural que quando você está num período aí, tanto bom quanto ruim em cripto, você tenta encontrar alguns paralelos com esses mesmos períodos ali, tanto em queda quanto em subida, que aconteceram no passado. Nesse momento de 2022, que obviamente estamos no bear market, a pergunta que fica para o investidor é se esse bear market se assemelha do bear market de 2018 ou até se o mercado macro aí, nesse atual bear market, se assemelha com a crise de 2008, né? Ou até com a crise do corona. Aqui nós vamos até a falar um pouco desses ciclos e entender se esse bear market de 2022 se assemelha com outros anteriores, mas a gente primeiro precisa entender como que foram os bull markets anteriores para encontrar também alguma semelhança. O primeiro ponto de parada aqui no nossa timeline vai ser o ciclo de 2017 do mercado cripto, justamente porque ali foi quando talvez boa parte das pessoas ouviram pela primeira vez falar de criptomoedas, né? Quando a gente olha para o ciclo de 2017, a gente vê um Bitcoin ali crescendo mais ou menos 13 vezes, saindo dos $1.000 para terminar o ano em $13.000, mas vale lembrar que o pico do preço do Bitcoin em 2017 foi de $19.000. Naquele momento a gente teve uma série de projetos se iniciando ali com a ideia de captar no mercado os famosos ICOs para depois ir construírem os projetos ali na sequência, né? Então em 2017 foi um ano de grande captação e que o nome pode até lembrar um pouco o IPO, né? O ICO ser o Initial Coin Offering, mas não tem nada a ver com o IPO, justamente porque o ICO ele não tem nenhuma barreira de entrada. Simplesmente se você fosse um programador ali com alguma ideia na cabeça e conseguisse montar um PowerPoint, uma apresentação, uma página na web, você poderia captar milhões de dólares e até bilhões de dólares, como aconteceu com algum desses projetos em 2017. O mais icônico deles foi a EOS, a EOS, né? Que provavelmente você nem deve ter ouvido falar nesse ciclo, porque foi um projeto que, apesar de ter captado muito lá atrás, não conseguiu se consolidar ali como um Ethereum Killer, né? Como algum projeto muito semelhante ao Ethereum de contratos inteligentes. Esse ciclo de 2017, ele também foi interessante para ver que o único produto, talvez, que estava ali funcional e muito bem aceito pelo grupo como um todo da comunidade de cripto era o Bitcoin. O Ethereum, ele ainda estava na sua infância e provavelmente ali a única feature, a única característica nele que funcionava muito bem era um blockchain de captação de recursos para justamente captar naqueles ICOs que eu acabei de falar. Então as pessoas deram uma demanda muito forte para o Ethereum, para conseguir ter Ethereum, para participar dos ICOs que foram deflagrados ali em grande quantidade em 2017. Eu me lembro que no começo do frenesi dos ICOs, a gente tinha um a cada semana, depois a gente tinha basicamente 10, 12 por dia. E isso foi muito a marca do que aconteceu em 2017 e naturalmente ali, por aquela demanda de Ether, a gente viu o preço crescer absurdo, inclusive em relação ao Bitcoin. Para você ter uma ideia, o par, né, Ether-Bitcoin, ou seja, o preço do Ether em relação ao Bitcoin, ele bateu uma máxima naquele período de 2017 que nunca foi atingido depois. Apesar do Bitcoin estar hoje custando ali os $30.000, o Ethereum $2.000, comparativamente, o Ethereum nunca chegou a uma paridade tão alta quanto aconteceu em 2017, simplesmente pela demanda dos ICOs. E foi justamente esse desenho de 2017 aí, de frenesi, de loucura, né, de corrida nos preços, que marcou muito o recuo do mercado no ciclo de 2018, né? Se a gente teve um bull market ali de multiplicação só do Bitcoin de 13 vezes no ano e de pico de 19 vezes, o bear market também foi tão doloroso quanto a subida, né? Quanto foi bom a subida, que justamente trouxe o preço do Bitcoin ali para casa dos $3.000 no final de 2018 e os outros criptoativos se desvalorizaram 95, 98, até 99% o ano inteiro, né? Então foi um ano ali que se estendeu dolorosamente para os investidores e que naturalmente balanceou o frenesi de 2017. E óbvio, aqui vale a comparação. Então, será que 2018 tem alguma semelhança com esse ciclo de 2022? Na minha visão, não. Quando a gente olha para esse ciclo de bull market, bear market, da composição ali 2021 como bull market e 22 como bear market, a gente vê claras diferenças, né?
justamente porque se em 2017 a gente tinha basicamente o produto do Bitcoin e o Ethereum ali com uma única feature, hoje o Ethereum não serve só como uma plataforma de captação, existem diversas aplicações ali rodando, principalmente o setor de finanças descentralizadas, que já tem ali seus expoentes como as DEXs e os protocolos de lend, né, protocolos de empréstimo, e as DEX são exchanges descentralizadas. O Ethereum possibilitou também que você pudesse construir todo um ecossistema de NFTs, né? O OpenSea hoje já é um dos grandes expoentes desses marketplaces de negociação de NFT e roda principalmente as coleções na rede da Ethereum. Então, quando a gente compara o ciclo de 2017 com o ciclo de 2021 de alta, a gente também vê grandes diferenças, né? O ciclo de 2017 foi claramente puxado pelo investidor de varejo e o ciclo de 2021 foi a propagação da narrativa do Bitcoin como essa reserva de valor e possivelmente um ativo que pode defender os investidores de uma inflação que foi ali anunciada na boca do Paul Tudor Jones como hiperinflação que ele veria à frente, e é obviamente o que a gente está vendo hoje, apesar do Bitcoin não estar se comportando da maneira que foi esperado, tudo aquilo que foi desenhado anteriormente passa a fazer sentido agora na realidade que estamos aí de inflação de 2 dígitos aqui no Brasil e lá fora inflação acumulada de 8%. Outra coisa que é interessante a gente citar sobre a diferença desses dois ciclos aqui é que além dos produtos que a gente tem hoje, o ciclo de 22, o ciclo deste ano de queda, ele tem uma série de ferramentas para o investidor institucional se expor, né? Então, além da narrativa estar impregnada no TradeFi, né, nas finanças tradicionais, você tem os meios mais possíveis ali do investidor se alocar, né? Desde ETF, a fundos privados, a fundo de private equity, a fundo de VC, existem inúmeras ferramentas, inúmeros instrumentos ali para o investidor se expor. Então é natural que a gente espere um ciclo ali não tão danoso para o mercado, né? O Bitcoin já recuou ali dos seus 68 mil dólares para agora a casa dos 30 mil, né? Uma queda de mais de 50% desde o seu pico. A gente está numa zona ali de consolidação, pelo menos da maneira que a gente vê, e naturalmente o que a gente espera é que a gente possa ver mais quedas, mas que elas não sejam tão longas ali quanto foram em 2018, e naturalmente a gente, apesar de não descartar, a gente considera muito pouco provável que o Bitcoin caia abaixo dos 20 mil dólares e estacione ali por um período, né? O que a gente espera ali, conversando com outras pessoas, entendendo o mercado, é que existe muita força compradora nos 25 mil e nos 20 mil dólares que pode sustentar ali a volta do Bitcoin e o começo de um ciclo de alta, né? E a outra coisa que a gente gosta muito de comparar nesses dois ciclos é que o investimento de Venture Capital ele continua crescendo trimestre a trimestre, né? Então, o investimento desse TRI foi maior que do TRI passado e, naturalmente, foi maior do que do TRI de 2017. Então, continua fluindo dinheiro para o mercado cripto como um todo e isso é importante para alimentar os próximos ciclos. Outra coisa que a gente faz a leitura muito bem nesse momento, e aí, óbvio, já trazendo o mercado macro para dentro, é que apesar dos investidores de risco não estarem com um apetite tão grande hoje, o mercado cripto sofre menos que o mercado de tech no geral, né? Existe um mote hoje no mercado que é cripto. Se você é uma startup de cripto, você consegue captar mais fácil do que se for só uma startup de tech. Isso nos leva justamente à comparação com o ciclo de 2008, né? E conversando com o pessoal do mercado, eu posso afirmar categoricamente que o ciclo macro que a gente vive hoje, né, de aumento de juros e de inflação ou tentativa de controle de inflação pelo aumento de juros, não tem nada a ver com o ciclo de 2008, né? Apesar de não ter vivido esse ciclo, fui ali procurar dicas, né, de quem viveu esse ciclo e garanto para você que o que a gente viveu em 2008 foi quase a falência do sistema financeiro global como um todo, ali pela crise que começou nos Estados Unidos das hipotecas, mas que nada tem a ver com esse ciclo de hoje. O que a gente está vivendo hoje no ciclo macroeconômico é um ciclo normal de ajuste, né? Justamente você imprimiu dinheiro por muito período, por muito tempo, em muita quantidade, e naturalmente você precisa acomodar esse dinheiro dentro da economia. O jeito de fazer isso para controlar a inflação é justamente aumentando os juros, né? Tendo um ciclo de aumento de juros para conseguir acomodar
esses recursos e não ter uma inflação galopante no mercado como um todo. Então, quando a gente olha para comparando macro com macro, não tem nada a ver o ciclo de 2008 que a gente está vivendo agora, e quando a gente olha para cripto, a gente com certeza deve ter um ciclo mais suave. Até porque, se a gente olhasse para a comparação entre o frenesi que foi 2017 e a queda de 2018, a gente não teve esse mesmo crescimento, né? Pra você ter uma ideia, o Bitcoin em 2020 e 2021, ele cresceu ali mais ou menos 544%, que daria uma explicação ali aproximada de 5 vezes. Comparativamente com o que a gente teve em 2017, que foi 13 vezes de crescimento, a gente provavelmente vai ter um bear market mais suave agora e um nível de consolidação de produto. Justamente aí é onde moram as grandes oportunidades, né? Quando a gente olha para o mercado cripto como um todo, a gente tem, óbvio, sim, alguns expoentes, algumas recomendações muito fáceis de dar, né, que seja Bitcoin, Ethereum, e outras ali mais desafiadoras, que seriam as outras plataformas de contrato inteligente, o setor de finanças descentralizadas, o setor de NFT e games, que naturalmente no próximo ciclo vão se consolidar de alguma forma, pode até não ser com esses mesmos jogos, NFTs e coleções que a gente tem hoje, mas de alguma forma no próximo ciclo eles vão se consolidar. É justamente por isso que a gente não deve perder esse bonde agora, né? Principalmente no quesito de acumular Bitcoin e Ether, como eu disse para você, é o jeito mais fácil de você se expor a esse mercado e talvez o que tem o melhor risco e retorno, e naturalmente estudando os outros projetos para que quando o momento for melhor você consiga entrar com mais segurança neles. Como eu disse, não descarto a hipótese de uma queda e que naturalmente essa queda vá puxar os outros ativos que já estão também em queda. Eu encerro por aqui o vídeo de hoje, mas eu queria deixar uma pergunta para você que está do outro lado, né? Você encontra algumas semelhanças e diferenças ali, além dessas que eu te apresentei para os ciclos anteriores? Se tiver alguma semelhança aí que você não viu mencionando, comenta aí embaixo que eu estou a fim de saber o que você está pensando do outro lado. Beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!